A idolatria é um pecado que o povo de Deus cometia através da história no Antigo Testamento. O primeiro caso foi registrado na família de Jacó, Gênesis capítulo 35, versículo 1 ao 4. Como no modo geral de Israel como nação, foi a adoração de um bezerro de ouro, enquanto Moisés estava no Monte Sinai, Êxodo capítulo 32, versículo 1 ao 6. Durante o período dos juízes, o povo frequentemente se voltava para os ídolos. No final do reinado de Salomão, foi marcado pela idolatria em Israel. 1 Reis, capítulo 11, versículo 1 ao 10. Na história do reino dividido, todos os reinos do norte, Israel, foram idólatras, bem como muitos dos reis do sul, Judá. Somente com o exílio é que cessou o culto idólatra entre os judeus. Com todos esses fatos, diante dessas informações, também se levanta uma grande questão. Por que a idolatria era tão fascinante aos israelitas? Há vários fatores para isso. A primeira dela é que as nações que viviam próximo a Israel acreditavam que a adoração em vários deuses era superior ao único Deus. Em outras palavras, quanto mais deuses, melhor. Outro fator importante: muitas das religiões pagãs incluía imoralidade sexual religiosa em seus cultos, tendo para isso prostitutas cultuais. Essa prática atraía muitos em Israel. Por causa do elemento demoníaco da idolatria, ofereciam benefícios materiais e físicos. Os deuses da fertilidade, por exemplo, prometiam o nascimento de filhos. Deuses do tempo, sol, lua, chuva, prometiam colheitas abundantes. E os deuses da guerra prometiam proteção dos inimigos nas batalhas. A promessa de tais benefícios fascinava os israelitas. Daí, muitos passaram a servir os ídolos. Mas o que poderia exercer tanta atração ao povo de Deus em recorrer aos ídolos e afastar-se de Deus? A Bíblia diz que o ídolo em si nada é. Os salmistas e os profetas frequentemente zombavam dos ídolos. No Salmo 115, versículo 4, a palavra de Deus nos diz que o ídolo nada mais é que prata e ouro, obra das mãos dos homens. Elias zombou dos profetas de Baal, que pediam respostas e nada aconteceu. Isaías diz que o ídolo nada mais é que uma obra de mão do homem. Diz ainda que o ídolo nada mais é que o resto de um ferro que foi usado para fazer um martelo, resto de uma madeira que o homem usou para fazer uma fogueira. E com este resto fez um Deus, e inclinou-se a ele. Jeremias diz que necessitam que os leve. Não temais, porque não podem fazer mal, nem tampouco o bem. Quem crê e serve aos ídolos são confundidos. Por trás de toda a idolatria há demônios. Em Deuteronômio capítulo 32, versículo 17, a palavra de Deus nos diz que Moisés dizia que os sacrifícios que os idólatras ofereciam aos diabos e não a Deus. O salmista no Salmo 106, versículo 36 e 37, dizia que os ídolos são um laço, ao ponto de fazer os idólatras sacrificar seus próprios filhos aos demônios. Práticas religiosas pagãs e o espiritismo, a magia negra, a leitura da sorte, a feitiçaria, a bruxaria, a necromancia e coisas semelhantes, nos diz a palavra de Deus em 2 Reis, capítulo 21, versículo 3 ao 6, Isaías, capítulo 8, versículo 19, Deuteronômio, capítulo 18, versículo 9 ao 11. Nos diz que todas essas práticas ocultistas envolvem submissão e culto aos demônios. Finalizamos esse breve resumo com a palavra de Deus, que está escrito no Salmo 100. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele e não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor, e em seus átrios com hinos, louvai-o e bendizei o seu nome. Porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração a geração. Amém. Louvado seja o santo nome de Jesus.